Pessoal, agora a gente vai começar na parte das estratégias de cada nicho. Se eu não me engano, vai ser 20 nichos a princípio e depois a gente vai aumentando gradativamente mais, tá? E o primeiro que a gente vai começar é aqui em loja de roupa feminina. Tá? É um nicho que a gente já deu muito, mas muito resultado. É um nicho que a gente continua dando resultado. É um nicho muito fácil de dar resultado. Tá? Claro que não depende somente de vocês, depende também da parte do comercial do cliente. E tudo isso daqui que eu tenho aqui eu vou mandar também para vocês como material de apoio, ok? E primeiro para começar, eu vou até colocar aqui, eu preciso explicar para vocês, antes da estratégia, antes de tudo, eu preciso explicar para vocês quais são os pilares, eu vou explicar nesse vídeo, e nos outros já eu não explico mais, porque eu já expliquei, eu só vou realmente explicar a estratégia, tá? Para não ficar repetindo a mesma coisa. E quais são os pilares que a Cloud trabalha? Como assim? Eu preciso de pilares, de pontos para mim ter métricas para poder analisar da minha empresa, ou seja, a gente tem KPIs, para poder analisar. E aí eu trabalho em 4 pilares, porque eu divido cada pilar e eu também tenho alguma pessoa responsável por cada pilar. Isso me ajuda e ajuda a empresa a dar mais resultado, ok? E primeiro para começar, o primeiro pilar, até colocar aqui para vocês, a gente trabalha com posicionamento, tá? Vou colocar de verdezinho aqui. Como assim posicionamento? A gente tem uma pessoa hoje na equipe que ela dá esse posicionamento para a empresa, tá? Vocês não precisam ter agora para poder, talvez vocês não tenham e não precisa. Mas o que que acontece? Vocês precisam mostrar para o cliente que ele precisa ter certo posicionamento para poder vender mais. E aqui entra a questão do brand, tá? Que eu coloquei aqui embaixo. Que aí no brand a gente consegue gerar um movimento, ou seja, a empresa gera um movimento, que aí entra na questão de social media, na questão de produção de conteúdo e principalmente lojas de roupa. Quando você já pega um cliente de loja de roupa, ele já tem isso daqui. Porque ele produz conteúdo todos os dias, está postando as peças disponíveis. E isso é muito, 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 muito massa. Muito massa. Então, por isso que eu falo que é um cliente que é bom de dar resultado, porque diferente de um advogado que não produz conteúdo, a loja de roupa ela precisa produzir para vender. Não adianta, não adianta. Ela precisa produzir todos os dias para vender. Ponto. Essa é a verdade. E por isso que o posicionamento, quando a gente olha para esses pontos voltado para a loja de roupa, é mais fácil. Por quê? Por exemplo, a gente tinha uma loja de roupa e era numa cidade pequena, para vocês terem ideia. Tipo assim, pequena de 100 mil habitantes, tá? Ela tinha um cronograma da semana. Ela já tinha sozinha, sem social media, sem nada. O que que acontece? Na segunda-feira, ela postava a coleção nova da semana. Então toda semana tinha uma coleção nova. Toda semana tinha uma coleção nova. Toda semana tinha uma coleção nova. Ponto. Então as peças chegavam na sexta, ela preparava a questão de precificação e tudo para meio que sábado fazer a gravação e na segunda soltar os vídeos. Era assim o cronograma dela durante a semana. E aí ela tinha um brand já feito. Ela gerava um certo movimento, porque ela movimentava tanto as redes sociais dela, mas também gerava um movimento do pessoal ficar, meu Deus, o que que vai ter nessa segunda? O que que eu quero? E aí fica muito mais fácil de dar resultado. Por quê? Por exemplo, a pessoa segue lá, só que ela não viu o lançamento. No anúncio você vai trabalhar uma distribuição, que aí você vai atingir a pessoa, ou seja, os seguidores lá dela, e ela vai, opa, já confio nessa loja e tal, e eu consigo vender para ela. E também entra a questão de missão, visão e valores, que foi o que eu já falei para vocês em relação ao modelo de negócio. É bom também você deixar claro e colocar para o cliente para que ele precisa ter isso, porque ele vai ter a visão dele, onde que ele quer chegar, ok? Então, o primeiro pilar é posicionamento. Hoje a gente tem uma pessoa que trabalha com isso, que orienta e dá meio que um diagnóstico do que a empresa precisa melhorar. Se ela quer uma pessoa só para posicionamento, ela também contrata junto com a empresa. A gente tem uma pessoa e ela contrata comigo, uma empresa única, tá? A gente não terceiriza. Por trás a gente terceiriza, para deixar claro, só que na frente do cliente é a mesma empresa que faz isso, ok? E aí a gente parte pro tráfego. E por que o posicionamento vem antes do tráfego? Porque para eu poder reduzir as métricas, por exemplo, o CPC, entendeu? O CPA, eu preciso aqui de um para eu reduzir isso daqui, eu preciso de um posicionamento. Porque quanto melhor o posicionamento, mais engajado eu estou nas redes sociais, menores isso daqui. Se você pega um perfil que não tem nada, tem 3 fotos, cara, o CPC vai ser muito alto. Porque olha só uma métrica importante para vocês. Hoje, eu creio que 90% das pessoas que
vão ver um anúncio no Instagram, eles vão no perfil para ver quem é a pessoa, qual é o perfil, qual é a loja. E se você não tem um certo posicionamento aqui no anúncio, isso aqui vai ser muito caro, porque a pessoa vai lá, opa, olhei para a loja, não gostei, não vou entrar em contato. Ponto. Isso funciona muito. Não é que isso funcione, mas isso é a realidade muito. E muita gente não acredita nisso, mas vê uma diferença. Existe muita diferença em quem produz conteúdo e quem não produz, tá? Então, é por isso que o posicionamento vem antes do tráfego aqui nessa questão dos pilares nossos, ok? E aí vem a questão que a gente trabalha muito também, que é a questão de planejamento, tá? A gente deixa claro para o cliente que antes de qualquer coisa é feito um planejamento. Porque depois do planejamento das campanhas, aí sim eu começo a rodar. A gente pede um prazo de 7 dias, que é configuração e planejamento. Porque eu deixo claro para ele falando o seguinte: eu não vou subir anúncio amanhã porque eu preciso planejar as suas campanhas. Porque se eu subir de qualquer jeito, não vai ter resultado e depois a culpa é minha. Então, o meu serviço que você está me contratando é nesse formato e você vai ter que esperar, assim como todo mundo espera. Uma coisa que eu falo muito para todos os alunos que eu tenho é assim, cara, é o seguinte: você não adapta a tua empresa aos clientes. Os clientes que têm que se adaptar ao teu serviço, à tua empresa, porque você presta um serviço. Para você pensar em escala, você precisa ter todos os processos bem definidos. Se você não tem os processos bem definidos, o que acontece? Cada cliente novo, não, esse cliente acabou de entrar aqui, eu vou ter que entregar isso, vou ter que entregar isso. Não, cara, tem um produto único, vamos falar assim, para que quando o cliente comprar, ele vai ter que se adaptar ao teu jeito de trabalhar. Você não adapta ao jeito do cliente. O cliente, só tem uma vez na semana para gravar. Ok, essa questão de gravação. Mas na questão da entrega do tráfego, como é que você entrega? Quais são os relatórios? É você que vai dizer, não é o teu cliente que vai dizer. Cara, é o seguinte, o meu trabalho, o meu serviço é assim, assim, assim. Ponto. O cara não quer, é muito melhor você não fechar contrato com a pessoa, porque vai dar dor de cabeça no futuro. Simples. Pode dar bom no primeiro, segundo, terceiro mês e vai dar dor de cabeça. Ponto. Ponto. Então as pessoas acham que não, eu vou ter que adaptar a minha empresa, eu vou ter que adaptar a minha empresa aos clientes. E não, não é assim que funciona e nunca, não é assim que deve funcionar. Infelizmente funciona muito em muitas empresas assim. O cliente entra, ele quer só um serviço aqui e você vende só um serviço. Pensando em escala, pensando em crescimento de empresa, isso não é o correto. Ok? E aí também entra a questão do tráfego. A gente vai fazer teste de público, teste de criativo, a questão da distribuição, que é o ganho de área, e também a qualificação. Por quê? Eu trabalho com duas qualificações, tá? Qual a primeira qualificação, Alean? Aqui, no tráfego. Porque aqui quando eu falo tráfego, eu não estou falando somente o anúncio, mas também entra aqui também o Ads, tá? Entra o Ads, entra a segmentação. Entra também aqui, fora tudo isso aqui, entra a questão da primeira mensagem do WhatsApp. Eu falo muito sobre isso, porque isso é muito importante, muita gente não olha. Então, a gente faz a primeira qualificação para saber a qualidade do lead aqui. Porque se eu mando muito lead desqualificado para o comercial, se eu mando muito lead desqualificado para cá, o meu serviço é uma merda. O meu trabalho é entregar isso daqui bem feito. Tá? Mas para ter o resultado no final, por quê? Quando eu vendo hoje, eu não vendo tráfego, eu vendo implementar um fluxo de venda dentro da empresa do cliente e implementar algo que vai fazer ele vender mais. Eu não vendo somente o tráfego. Por isso que eu consigo cobrar mais caro. Eu vendo um método, eu não vendo somente um serviço. Eu vendo um método que é isso aqui que eu estou explicando para vocês. Entendeu? Então por quê? Porque a gente trabalha muito mais nisso daqui do que no comercial. A gente também treina no comercial, a gente tem uma pessoa para o comercial, tá? Então, até para explicar, antes da gente continuar, como que funciona hoje. Hoje funciona assim. Aqui eu tenho uma pessoa aqui, tá? Que eu vou até colocar, é Yasmin. Tá feio, mas tudo bem. Então, aqui eu tenho a Yasmin que trabalha somente com posicionamento. Ah, Leon, eu posso vender somente o posicionamento para o cliente? Claro que posso. Mas principalmente vocês que estão começando, vocês precisam empacotar tudo para fazer caixa para poder vender e ter muito cliente. Depois vocês pensam em começar a vender outros serviços para o mesmo cliente, tá? Por quê? Porque pensa em escala, é mais fácil você vender um serviço que já está pronto, que você já sabe como entregar, do que você fazer 50 produtos e cada cliente tem um produto diferente. Entendeu? E aí, por exemplo, aqui no posicionamento eu tenho Yasmin. Aqui no tráfego, vou botar eu. Então, por exemplo, Alean. Tá feio pra caramba, mas tudo bem. Alean. Aqui na conversão, que entra a questão do comercial, eu tenho Igor.
Ou seja, são as cabeças de cada pilares. E aqui na retenção, que a gente trabalha muito, eu tenho Igor e Mariana. Vou botar aqui Mariana. Por que você precisa entender? Porque é mais fácil eu ter pessoas que consigam entregar cada pilar desse daqui para a gente ter um conjunto final. Meio que pensa a empresa como uma engrenagem. Para a empresa funcionar e ter aquela engrenagem bem feita, ela precisa que toda a roda esteja funcionando. Porque essa roda que ela vai rodar, que vai rodar essa, que roda essa, que roda essa. Se essa parar, todas param. Ou se essa parar, a gente não vai ter isso daqui, esse pilar. Entendeu? Então, hoje, como eu tenho uma empresa maior, uma empresa grande, a gente faz essa divisão. Mas para vocês, por exemplo, vocês podem fazer algo mais enxuto, entregando somente tráfego e conversão. Simples, não precisa entregar posicionamento. Mas você pode dar um pitacozinho para ele sobre isso, entendeu? Mas o foco de vocês quem está começando principalmente é tráfego e conversão. Mas por que eu falei isso? Porque os pilares, para eu poder dar resultado, vocês precisam entender que hoje eu tenho uma pessoa que seria um especialista em cada área. Porque para mim fica muito mais fácil trabalhar assim. E cada pessoa é responsável, por exemplo, Yasmin, a gente trabalha muito com posicionamento. Ela é responsável por fazer o brand do cliente. O brand, eu não preciso me preocupar em fazer. Eu gasto muito mais tempo estudando sobre tráfego e pensando sobre tráfego. No caso de vocês que estão começando, vocês vão ter que fazer tudo. Tudo, 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 tudo. E é comum e é normal. Eu fazia tudo. Eu fazia tudo sozinho. E aí a empresa vai crescendo, 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 crescendo. E é assim que funciona. E também depois daqui do tráfego, a gente parte para a parte do comercial. Depois que a gente faz a qualificação aqui, o comercial, que é o outro pilar, ele precisa ter aqui outra qualificação, que é para realmente qualificar se o lead é qualificado ou não. Ok? Como? Pensando em uma agência, por exemplo, o cliente, eu preciso saber se que ele falou aqui que ganha 50 mil por mês, eu preciso saber se ele realmente ganha. Como? Aí eu faço uma qualificação com CNPJ, eu faço uma qualificação com realmente perguntando para ele e tudo mais, tá? Por quê? Porque antes de eu falar preço, eu preciso ter um comercial ativo que ele consiga desenvolver uma boa conversa com o meu cliente, consiga ter um funil, um fluxo de atendimento. Porque não adianta nada a pessoa chegar aqui, oi, tudo bem? Eu quero isso. Tá bom, o preço é tanto, pega. As pessoas não compram. As pessoas não compram. Ponto. 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 E muita gente acha que compra, mas não compra. Não é assim que funciona. Não é só a pessoa chegar e você dar preço. Você precisa entender, conversar, saber se a pessoa realmente tem o dinheiro para pagar aquilo. E vem a qualificação, tá? Hoje, quando você pega uma empresa que já está vendendo no mercado, ele já sabe fazer essa qualificação. O interessante é você pegar como que ele já faz e você somente melhora do que entregar algo pronto. Tá? A gente vai entrar também nessa parte de comercial com vocês e quem vai dar essa aula para vocês é o próprio Igor. Ele vai falar sobre essa questão de script de atendimento e tudo mais. Por quê? Porque é muito melhor ele trabalha nisso do que eu. Eu só sei o conceito por trás. Ele vive isso. Entendeu? E aí no comercial também, a gente também tem as outras questões que primeiro, tem um comercial ativo. Tá? Entrando no comercial ativo, TMR, que é o tempo médio de resposta. Por quê? Hoje as pessoas estão sem paciência. A pessoa chega aqui, ela está sem paciência, ela não quer esperar meia hora para ser respondido, ela quer ser respondido na hora. E isso entra depois a questão de IA, você tem muita IA para poder fazer o pré-atendimento, tá? A gente tem um advogado que o que acontece? Ele tem uma IA chamada, eu não lembro o nome, mas ela faz as perguntas básicas do cliente antes. E quando, por exemplo, a pessoa em si vai responder o comercial, ele já tem um resumo do atendimento. Olha só que massa. Ela faz as qualificações. Então, por exemplo, eu chego e falo, ó, esse cliente aqui é um cliente, por exemplo, de trabalhista. Então ele faz as perguntas. Você trabalhou com carteira assinada? E não, e tal. Então ele já faz o pré-atendimento em qualquer horário. Pode ser 1 hora da manhã, ele faz. E a gente finge que ele é uma pessoa que está fazendo atendimento. A gente também não manda mensagem. Na hora que a pessoa manda, a gente dá um tempozinho de 2 minutos e responde. Então a gente prega que a gente trabalha 24 horas para os clientes, tá? No caso desse cliente específico. E por quê? Porque dependendo do tempo médio de respostas, eu vou perder cliente por causa disso daqui. Tinha um cliente uma vez que era advogada, ela não estava vendendo nada. E quando a gente foi analisar o comercial dela, cara, ela demorava 2 dias para responder as pessoas. 2 dias. 2 dias. 2 dias. E assim, o que acontece?
Em 2 dias eu já comprei outra coisa. Ah, vou comprar uma película pro meu celular, cara. Eu mandei mensagem pra uma loja. Se ela não me responder, eu quero naquele dia, eu quero naquele momento, o que que eu vou fazer? Eu vou comprar de outra loja. Quando ela vier me responder, eu já comprei. Ponto. É assim que funciona hoje. Então, o tempo médio de resposta, cara, hoje tem que ser 10, 15 minutos, 30 minutos no máximo, dependendo de cada nicho. Cada nicho tem um tempo médio, tá? Mas o ideal é que em 10 minutos você já esteja respondendo o lead. Isso em horário comercial. Se não for horário comercial, tem um tempo maior, mas horário comercial é 10 minutos, 5 minutos. No máximo, tem empresa que hoje a gente trabalha com 1 minuto de tempo de resposta. Chegou, 1 minuto já está uma pessoa realmente atendendo ela. Ponto. Por quê? Porque não adianta nada a gente fazer aqui uma pré-qualificação, uma qualificação do lead muito massa, tá? Então a gente estuda as necessidades, o desejo do público e tudo mais, para eu mandar um lead que é qualificado aqui, a gente fez a pré-qualificação, claro que nem todos serão qualificados, mas digamos que uma grande parte, 80%. Quando chega aqui no comercial, que é na parte do nosso pilar de conversão, o que que significa? O cara vai demorar 2 dias para responder. Qual a lógica? Então aí não adianta eu segmentar, eu mando qualquer lead para lá para ver se vende. Aí o que que acontece, o que que é muito comum de acontecer? Quando chega aqui, o cliente chega para você e fala: "Ei, os leads estão ruins, não estão convertendo nenhum não". Ele chega e começa a reclamar, dizendo que o tráfego não traz resultado. Ah, o tráfego não traz resultado. Tá bom, não traz, ok. Mas vamos ver o teu comercial? Tá uma merda. A gente estava com um ginecologista que o tempo médio de resposta era 1 dia e meio. 1 dia e meio. Aí o que que eu fiz? Eu peguei. E ela disse que não chegava a venda, a gente tinha gastado R$ 1.000, não tinha feito uma venda. E aí ela, não, mas o meu comercial é bom, meu comercial é bom. Eu falei, cara, não é bom o teu comercial. Ela é sim, tá bom, então manda pra mim. Quando eu peguei o acesso, pessoal, era 1 dia e meio de resposta, respondia uma resposta seca, um texto do tamanho do mundo, ou seja, o brasileiro não gosta de ler, mandou um texto do tamanho do mundo. Só que antes ela não queria deixar a gente ver o WhatsApp. Um erro muito comum de muitos clientes é essa questão. Muitos clientes não deixam a gente ver, por exemplo, o WhatsApp deles. Tem medo. Tem medo. Não, tem medo de roubar os dados. Não sei o que é. Tem muitos clientes que não deixam. Teve um cliente agora, essa semana, encerrou o contrato comigo porque ela disse que não estava vendendo. Eu, ok. Manda o teu comercial pra gente dar uma analisada? Não. Não, não deixo. Eu, por quê? Não, eu vou aí, eu vou presencialmente aí, eu vou olhar na sua frente. Ela, não, 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 não sei o que, não. Aí eu, tá bom, quantos leads tá chegando? Ela, não sei. Aqui no gerenciador marcava que tava chegando 40 leads por semana. Isso qualificado, porque teve uma época que tava chegando 20 leads por semana. Dos 20 leads, 17 ela fechou o contrato. Isso é advogado, tá? Só que quando a gente pediu pra ver o WhatsApp, ela não deixava, porque agora pro final no gerenciador mostrava 40, 50 mensagens por semana. E ela dizia que chegava a 5 pessoas. Eu, beleza, deixa eu ver o WhatsApp, vamos ver essa questão. Não, 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 não. Aí encerrou o contrato, não deixou ver o WhatsApp. E aí? Eu com meu serviço tá ok, não tenho nenhum medo. Só que ele não deixa. E esse é um tipo de cliente também muito comum, vocês têm que tomar cuidado com isso. Colocar em contrato que você tem o direito e você pode ver o WhatsApp do cliente para ver como é que tá o comercial. Eu sempre coloco isso em contrato hoje, porque eu preciso saber, porque depois eu preciso me proteger, porque talvez o cliente chega para mim e diz que eu não dou resultado, pode falar alguma calúnia minha, por exemplo, eu tenho como provar, entendeu? Então eu trabalho muito com isso também. E aí entra a questão também de a qualidade no atendimento. Por quê? Tem muita gente que não tem qualidade. A pessoa chegou, mandou preço. Foi o que eu falei antes. Chegou, mandei preço. Chegou, mandei preço. Cheguei, tá aqui o preço. Tá aqui o preço. Tá aqui o preço. O pessoal não compra. O pessoal não entende, mas o pessoal não vai comprar quando o cliente chegar agora e você mandar o preço de qualquer jeito. Não vai. O pessoal não entende, mas isso é verdade. E aí a gente entra também em criar, a gente cria esse funil aqui junto com o cliente, que é um funil de vendas. Por que a gente cria um funil de vendas? Funil, aqui na verdade é funil de atendimento, tá? Tá como funil de vendas, mas é um funil de atendimento de como o cliente tem que ser atendido naquela empresa. Por quê? A gente cria um processo disso daqui. Por que isso? Quando, por exemplo, a atendente Joana sair do WhatsApp, vai ter que entrar uma nova pessoa. E aí? O treinamento. É mais fácil treinar ou eu tenho um processo já feito de ter como que ela tem que atender?
Quando eu tenho um processo dizendo, ó, o atendimento é assim, você faz essa pergunta, você faz essa, você faz essa, você faz essa. Claro que tem vezes que o cliente quebra um pouco isso, mas você mais ou menos sabe como seguir. É muito mais fácil eu colocar qualquer pessoa no comercial do que eu não ter nada gravado, eu não ter nada documentado. E quando vier uma nova pessoa, por exemplo, a pessoa se acidentar, a pessoa morrer, sei lá, a pessoa não quiser mais trabalhar lá, eu consigo pegar o mesmo processo, o mesmo atendimento e colocar em várias e várias pessoas. Entendeu? E por isso que a gente trabalha nessa questão de documentar o funil de vendas. Por isso que eu peço também o acesso ao WhatsApp do cliente para eu documentar o funil de vendas do cliente. Para quando entrar uma pessoa nova, a gente, ó, tá aqui o teu funil já está documentado, ele também tem acesso a isso. E tá aqui, a outra pessoa só tem que fazer isso daqui. Ponto. E aí a gente entra nessa parte aqui. Então, a conversão, ela depende do tráfego, assim como o tráfego também depende da conversão. Porque não adianta nada o tráfego tá muito bom e a conversão tá ruim. Também não adianta a conversão tá muito boa e o tráfego tá uma merda. Então aqui é como se fosse um casamento. Um casamento que aqui nos nossos pilares, os principais são esses dois aqui, ok? Os principais são esses dois aqui. Porque o que vai trazer muito venda é isso daqui. E aí a gente passa para o próximo passo, que é retenção, que é o último. Mas, Leão, o que seria o retenção? Retenção seria a gente prender o cliente para que ele possa comprar de novo, a gente possa saber se ele está feliz ou não com o produto, a gente possa saber se o nosso produto que a gente entrega, falando aqui nesse modelo, que se realmente é um produto de qualidade, por exemplo. E por isso que a gente trabalha muito na questão de pós-venda. A gente cria, por exemplo, como seria um funil de recuperação, de pós-venda para o cliente. Por exemplo, na segunda-feira ele vai mandar mensagem para todo mundo que comprou na semana anterior para perguntar como é que tá o produto e tal, e tal, e tal, e tal. E também vai perguntando até ele responder entre segunda e sexta. Se ele responder no primeiro dia, ok. Já está lá a resposta, você vai documentando isso, até para saber como é que está a qualidade do produto, da peça, do produto e tudo mais, ok? E aí, se ele não responder, a gente continua insistindo. E toda vez que aí a gente entra aqui na questão de resgate de base, a gente meio que cria uma lista de transmissão com essas pessoas, a gente pergunta para elas, a gente não adiciona ela de qualquer jeito. Aqui no pós-venda a gente pergunta, eu posso te adicionar na nossa lista? Eu, na verdade, não posso te adicionar. Eu posso ficar te mandando quando tiver algum lançamento na nossa loja, isso falando no loja de roupa feminina. Aí ela, tá bom, eu posso. Aí a gente cadastra ela na lista de transmissão para ficar disparando quando tiver lançamento. Então imagina, essa pessoa eu já capturei, eu já paguei por ela aqui, digamos, 10, 12 reais aqui. E aqui o que eu faço? Em vez de eu ter que rodar anúncio de novo para capturar ela, eu trabalhei o pós-venda com ela e eu criei basicamente uma base. Então, quando tiver lançamento novo, por exemplo, uma loja de roupa que tem toda semana, eu mando na segunda-feira uma lista de transmissão para todo mundo. E digamos que cada semana eu vou aumentando mais essa base. Do nada eu tenho 1000 pessoas. Eu acabo com a coleção antes de rodar anúncio para o meu cliente. Ele já vendeu a coleção inteira por causa da base que a gente, com o nosso trabalho de agência, captou para ele. E muitos não entendem isso. Muitos não entendem. Aqui o exemplo é a loja de roupa, mas, por exemplo, para um advogado, a gente pode pensar em algum produto para vender para o cliente. Por exemplo, para uma clínica dentária, odontológica, a gente pensa em promoções, não precisa mandar toda semana, mas pode mandar uma vez por mês quando está uma promoção específica para ele. Ah, tem uma limpeza, pronto, manda. Pode ser que a pessoa não precise de uma limpeza, mas ele pode ter um marido. Ela pode ter uma esposa, ele pode ter uma esposa, filho e tal, e precisa. Então você já trabalha com por exemplo, um lead que ele pode espalhar para vários, entendeu? E aí também tem a questão daqui, nesse formato aqui de loja de roupa, a gente tem a questão da compra casada. A gente tenta forçar o cliente a comprar depois que ele compra. Ou seja, a gente trabalha aqui com o famoso upsell. Então ele acabou de comprar aqui na conversão, ele comprou, a mulher, por exemplo, comprou um vestido, só que a gente depois que ela comprou, a gente tenta induzir ela a levar mais uma blusa, alguma coisa, que é um exemplo. E a gente, junto aqui, Igor, que trabalha nessa parte aqui, ele treina o pessoal do comercial aqui, porque o comercial aqui não vai ser só venda, vai ser resgate e nutrição da base. Tá? E aí também a retenção é importante porque a gente trabalha também a qualidade do produto, que é junto com pós-venda aqui. Então, no pós-venda que eu faço a pesquisa, eu faço tudo que precisa para eu manter a qualidade do lead, que o lead vai ficar interessado no meu produto, e também saber a qualidade do meu produto. Porque aí, por exemplo, eu sei que isso é chamado, o pessoal chama muito de NPS, tá?
que é uma pesquisa de satisfação. Para quê? Para eu entender se aquele produto é bom ou não. Porque se ele for bom, pensa na loja de roupa, eu posso trazer aquela roupa de novo em outra coleção daqui 3 semanas e vender para as pessoas que não conseguiram comprar aqui agora. Isso também serve para vários produtos. Eu fiz uma promoção em odontológica e o que que acontece? Eu fiz a promoção, eu só tinha 10 vagas, só que tinha 50 pessoas interessadas. Eu posso fazer para essas outras pessoas daqui 2 semanas, para também não ficar tão em cima. Ou eu posso prolongar também. Então, tudo isso é os nossos, não nossos funis, os nossos pilares que a gente trabalha hoje para dar resultados para os nossos clientes, ok? Então, assim, expliquei isso aqui para vocês, basicamente, quais são os pilares, o que é cada um, como é e por que que a gente trabalha nesse formato aqui. Eu trabalhei aqui no formato de loja de roupa feminina, mas esses são os pilares para todas as empresas. E claro que todas as empresas vão mudar, por exemplo, pós-venda, às vezes não vai ser lista de transmissão, vai ser e-mail para algum cliente, por exemplo. Então, tudo isso é os nossos pilares e como que a gente trabalha para dar resultados para os nossos clientes. E o interessante é que você tenha o seu próprio. Tá? Tenha os seus próprios. Por quê? Você cria o seu. Às vezes você não consegue dar posicionamento, mas você trabalha com tráfego, conversão e retenção, por exemplo, porque você não tem uma pessoa para posicionamento. Mas você pode modelar, você pode fazer. Basicamente, vai de você e do seu trabalho quando você começar a exercer. Não sei se você já está trabalhando com isso. E você vai criando. Isso aqui foi teste nosso. Antigamente só era 3. A gente aumentou mais, que era a retenção, que não tinha antes. Então vai depender muito de você, gestor, que vai começar a implementar tudo isso daqui, tá? Então, eu expliquei para vocês o que é cada posicionamento e qual a importância de cada um para eu poder dar o resultado que eu dou hoje para meus clientes, ok? Então, basicamente, esses são os nossos pilares, esses são os 4 pilares da Cloud que a gente usa esses pilares para poder dar resultado para os nossos clientes, ok?